mensagem de Deus para o seu coração. Segundo Reis 4, do 1 ao 7 diz: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. É interessante essa passagem aqui, eu já preguei várias vezes, não faço ideia de quanto já preguei. Certamente você que ouviu o Josué lendo aqui esse texto bíblico, você já conhece, uma boa parte, eu acredito que uma parte dos ouvintes conhece essa história do A ao Z. Outros não, para outros pode ser novidade. Mas é interessante aqui, eu quero destacar, entre tanta coisa aqui boa, a palavra relacionamento. Exatamente, relacionamento. Essa viúva estava numa situação muito difícil. O problema dela era gravíssimo, muito grave, justamente porque ela tinha ficado viúva e o marido deixou dívidas. E a gente sabe, à luz da Bíblia, que a pessoa em dívida, ela se torna uma escrava do credor, né? Dívida é escravidão, dívida. E ela então estava escrava de uma dívida. Prova disso que ela tinha 2 filhos e naquele contexto, naquela situação, naquela cultura, vamos assim dizer, e tinha que entregar os filhos então para pagar a dívida. Era uma maneira. Se tornava uma moeda, um filho, uma filha, ser escravo do credor. E qual a mãe que queria isso ou quer isso? Jamais, né? Pois bem, por que eu iniciei com a palavra relacionamento? Porque essa mulher estava numa situação difícil, mas ela tinha bons relacionamentos. Primeiro, ela tinha um bom relacionamento com o homem de Deus, o Eliseu. Porque Eliseu, quando ele chega, a mulher diz: Olha, o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Então ela tinha um relacionamento no sentido porque o marido dela, tudo indica aqui, que o marido dela poderia ser um dos alunos ali, vamos assim dizer, de Eliseu. Né? Tudo é possível, isso aqui, dentro da história da época lá. Então a gente percebe que essa mulher, então, ela conhecia Eliseu. E ela fala: olha, o meu marido, ele temia Deus, ele temia ao Senhor. E interessante que Salomão, ele fala em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, ela já reivindicou que o marido tinha crédito, ou seja, o homem morreu, deixou dívida, mas ainda tinha crédito, certamente, com Deus. Mas o Eliseu era a ponte. Eliseu foi como se fosse, vou usar um termo de hoje, como se fosse o pastor dele, vamos assim dizer, né? Quer dizer, então, o Eliseu aqui entra em ação. E ela diz: olha, os credores estão aqui, estão querendo levar os meus filhos para serem escravos ou servos. Aí Eliseu, então, entra em ação. Eliseu pergunta para ela: o que eu posso fazer para você? O que hei de te fazer para te ajudar? O que eu posso ajudar? Aí ele disse assim: diga-me o que você tem em casa. Declara, o que você tem em casa? E ela diz assim: olha, tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Então, como eu já preguei várias vezes, esse senão aqui, então ela tinha algo. O que
que a gente aprende com isso? Que Deus faz o impossível, que é o que eu falei no primeiro bloco da programação. Deus vai fazer o impossível, mas o possível você tem que fazer. Então, ele pergunta, o que você tem em casa? Ela tinha, então, uma botija de azeite. Então, a partir daquela botija de azeite, começa a desenvolver ali o milagre. O milagre começa a ser desenvolvido. O milagre, a partir daquele pouquinho, ou daquela botija de azeite. Aí ele começa a dizer de novo, o Eliseu começa a dar dicas, orientações para aquela mulher. Aí ele diz assim, olha, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Vasos vazios, não poucos. Não poucos. Então, peça. Então, por isso que eu falei a palavra, José, relacionamento. Você imagina se essa mulher não se desse com nenhum da vizinhança. Como é que ela ia pedir vaso? Porque existem pessoas que ela não se dá bem com ninguém. Isso é mal, isso é péssimo. Porque na hora do vamos ver como é que faz. É estranho, não é? É estranho quando você não se dá bem com ninguém. Não é? Então, nós temos que entender que o ser humano, ele foi feito para ter relacionamento, no sentido de amizades. O maior relacionamento é a sua família. Começa com o seu lar, a sua casa, a sua família. Aí os seus amigos, o seu próximo, o vizinho, o parente, etc. Quer dizer, aí tem vários níveis de amizades, de relacionamento, não é verdade? Então, se essa mulher fosse chata, se essa mulher fosse uma mulher fechada, né, só ela e o filho dela e o marido, agora o marido já não estava mais, já tinha morrido, né? E agora? O homem de Deus fala, vai no bairro aí, na vizinhança, e pede para os teus vizinhos. Vasos, não poucos. Então, gente, a maior moeda que você tem, a maior moeda que você tem em mãos hoje não é nem o dinheiro, é relacionamento. Relacionamento vale mais que dinheiro, você quer saber? A prova disso tá, se você é um comerciante, se você tem que vender um produto, você vai vender para quem? Para um público, entendeu? Então existe o relacionamento à distância, o relacionamento presencial, existem vários níveis. Então essa mulher tinha relacionamento com a sua vizinhança. E ela então sai para toda a vizinhança pedindo ali as vasilhas, vasos vazios, né? Exatamente, relacionamento. Veja que o Eliseu, ele pediu que ela fosse atrás de vasos ali, né? De vasilhames, de vasilhas. Então, como disse o senhor, realmente, o relacionamento é muito importante em todos os aspectos da vida, seja no nosso trabalho, na nossa profissão, com os vizinhos. Aqui no caso, né? Os vizinhos, ir atrás dos vizinhos, bater palma lá, tinha que estar de bem com todos os vizinhos, porque ia ser muitas vasilhas, né? Muitos vasilhames. Então, como disse o pastor, se ela tivesse ali bronca, encrenca, ou mau testemunho com algum vizinho, outro, como que esse milagre ia operar? Como que ia manifestar o poder de Deus ali sobre esse aumento do azeite, né? Então, realmente é importante, amados. Isso é verdade. Eu já trabalhei no comércio muito tempo, trabalhei muito com cliente, né? E eu vejo a importância realmente da gente se dar bem, da gente ser carismático, da gente dar bom testemunho, né? E eu vejo assim que é importante em todos os aspectos da nossa vida um bom relacionamento. Então escreva aí, você que gosta de anotar, relacionamento, né? Muito importante. Agora vamos inverter um pouquinho aqui. Tem dois tipos de relacionamento. Tem o relacionamento vertical, ou seja, o relacionamento com Deus. Então, o marido dela tinha morrido, mas ele tinha relacionamento com Deus. Ele temia Deus. Ele morreu, mas ele deixou crédito. A prova disso é que a mulher conhecia o marido que tinha. Olha que lindo isso aqui, rapaz. Isso aqui é muito lindo. Tem marido que não conhece a sua esposa. E tem esposa que não conhece o seu marido. Sabia disso? Isso é sério, pessoal. Porque não adianta também a gente ter bons relacionamentos com os de fora, mas não ter com os de dentro. Entendeu? Os que moram debaixo do mesmo teto, do mesmo telhado. É isso. Por que certas coisas estão meio esquisito na vida de muita gente? Por causa disso. Nós temos que colocar ordem. Por isso que Deus fala comigo. Essa palavra serve para todos nós. Temos que ter humildade de reconhecer. Eu preciso dessa palavra, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Ninguém está no nível de perfeição. Estamos sendo trabalhados por Cristo a cada dia. Filipenses fala, Filipenses capítulo 1, o verso 6. Fala sobre
o Senhor começou uma boa obra. Ele começou a boa obra, como nós estamos em construção, Ele está nos construindo diariamente. Eu sempre estou abordando agora onde eu moro, próximo ali do lado onde eu moro, está sendo construído um prédio, um edifício lá, e de 18 andares. Então, eu moro lá há muito tempo, então eu lembro quando o terreno era vazio. Quantas vezes eu passava por aquele terreno, a gente cortava o caminho, né? Aí fecharam lá com os muros, agora a construtora tá construindo ali o prédio e eu tô podendo todo dia assistir uma cena lá. Às vezes eu até tiro umas fotos lá para mostrar o progresso da construção. Então a nossa vida espiritual é a mesma coisa. É um progresso. Você não pode parar num andar, você tem que ir crescendo. É evolutivo, há uma evolução, né? Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Tá vendo? Aquele que começou. Então ele começou uma boa obra. E essa obra é feita, só que ela não pode parar, ela tem que progredir, você não pode parar. Quer dizer, Deus trabalha na vida da gente. Então, o primeiro relacionamento é com Deus. Segundo relacionamento, em família. Se você é casado, casada, então vamos atribuir um bom relacionamento entre marido e mulher. Depois, um relacionamento dos pais e filhos, se você tem. Ou filhos e pais. É assim, começa assim. Por que eu estou falando isso? Porque essa mulher, ela tinha 2 filhos. E não pensa que os filhos iam ficar de fora do negócio. Porque às vezes, meus amados, olha o que Deus fala pra gente aqui. Tem problema que você vai conseguir até resolver sozinho. Mas tem outros problemas que você vai ter que reunir a tua família e falar o seguinte: pessoal, o negócio está assim, assim, assado. Mas vocês têm que ajudar também. Porque às vezes a pessoa fica jogando tudo para Deus, né? Ó, Deus fala que foi. Claro que tem que orar, gente. Óbvio, a gente mais faz, a gente ora aqui. Tem que orar para Deus ajudar, evidentemente. A oração é para pedir a mão de Deus para colocar a mão para um milagre acontecer, para algo acontecer. Mas é importante. Então essa mulher, o homem de Deus fala assim, no verso 4. Então entra, fecha a porta e entra lá com seus filhos. E coloca o azeite em todos aqueles vasos. E põe à parte o que estiver cheio. Então, Eliseu, prezados ouvintes, Eliseu foi o homem de Deus que instruiu essa mulher que precisava de socorro, precisava de ajuda. Então lembre-se, lembra quem tá me ouvindo pelo rádio ao vivo, ele consegue pegar o programa inteiro, né? Se você está me ouvindo só aqui pelo nosso canal no YouTube, então geralmente você só pega um resumo aqui. Mas quem está desde o início comigo, eu disse lá no início lá da importância, né? Quando você entende que Deus vai fazer o impossível. E o possível nós temos que fazer. E nós temos que entender que Deus é o maior interessado. Agora, nós também temos que ter interesse por Deus, pelo Senhor Jesus. E eu vou mais a fundo. Deus não quer que você tenha interesse por Ele só porque Ele vai fazer um milagre na tua vida, aí Ele dá o milagre para você e você, tchau, fui. Não. Porque você sabe que na época de Jesus, quando Ele fez o ministério na terra, muita gente que ia atrás dele lá era interessado só na bênção, só queria a bênção. Nem todos estavam afim ali de outras coisas mais profundas com ele, só queria a bênção. A prova disso tem os 10 leprosos, né? 10 leprosos se aproxima dele, ele falou, vai ao sacerdote. O sacerdote que fazia o exame, que nível que estava a lepra ali. E tinha todo um contexto ali da época. Jesus falou, vai falar com o sacerdote. E eles foram. No caminho, os 10 foram curados. Quer dizer, eles obedeceram. Só um voltou a agradecer. Exatamente. Entendeu? Só um voltou a agradecer. Só um. Claro, amado, amada, ouvinte, né, que é importante quando você manda teu pedido de oração, você relata alguma situação difícil, né? O pastor, quando não lê aqui ao vivo, que pode ler, ele lê na sequência, depois da programação. Isso não está errado, óbvio, tem que pedir mesmo, né? Oração, sim, auxílio, até o pastor está dizendo isso, né? Exponha para um homem de Deus, principalmente, né? Não saia expondo para qualquer pessoa aí que você não conhece direito para expor tua vida. Então é isso mesmo. Amados, vamos ser mais gratos a Deus, vamos ser mais gratos, que a gratidão, ela também traz cura. Gratidão a Deus também traz libertação, sabia? Louvar a Deus já pela manhã traz cura, traz libertação. Até hoje eu vi um adesivo que estava escrito assim: o maior prazer da vida é acordar vivo e saber que Deus nos está dando uma nova oportunidade, né? Então a maior riqueza, né? Vou transferir para a riqueza da nossa vida, amados, é acordar todo dia com vida, seja com a situação que estamos enfrentando, difícil, muito difícil ou muito boa.
né? Em todas elas o Senhor sempre está no controle. Amém. Concluindo aqui, o homem de Deus então deu todas as instruções. Então entenda uma coisa, gente. Todos nós precisamos de instruções. Exato. Instrução da parte de Deus, instrução de um profissional da área. No início, como eu estava falando, né? Agora eu lembrei aqui, eu estava falando de profissional. Se você precisa de um construtor, um pedreiro, quer construir a tua casa, um muro, uma construção, você vai procurar um pedreiro, um construtor. Se você precisa do dentista, arrumar os dentes, fazer um tratamento, você é dentista e assim por diante, né? Então, obviamente, você vai procurar as pessoas certas da área para te ajudar, né? Ou comprar o produto dele ou o serviço daquela pessoa. Então, voltando aqui, Eliseu então foi o homem de Deus que deu as instruções, as fases. E ela cumpriu. Ela chama os filhos saem pedindo os vasos com a mãe, aí entra na casa, fecha a porta e pega o vaso e começa então a colocar nos recipientes que ela emprestou. E foi colocando. No verso 6 diz assim: e sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse seu filho: traze-me mais um vaso. Disse a seu filho, a mãe disse para o filho: traz mais um vaso, filho. Porém ele lhe disse: não há mais vaso. Acabou. Só que diz a Bíblia, o azeite parou. Então você vê que o azeite não acabou, né? Parou porque não tinha mais vaso, né? Quer dizer, ou seja, as bênçãos de Deus são ilimitadas. Se tivesse mais vasilhames, bacias... Não parava o azeite. Ia ter azeite por tudo que é parte da casa lá fora, né? Então essa mulher ela ia ter muito mais renda ainda, quer dizer, com a venda do azeite e tal, ela ia ter muito mais renda ainda porque não teve, de repente ela foi atrás, mas os vizinhos já deram tudo que tinha, né? Então vamos obedecer à voz de Deus. Vamos obedecer à voz de Deus, que Deus está agindo, Deus está em movimento, né? A bênção que você precisa, de repente está aí, ó, os vasilhames estão aí prontos para você buscar, né? Para você Amém. Trazer para casa, digamos assim, num sentido figurado, para que essas bênçãos venham a encher esses vasos e vasilhas. Esse texto aqui, ele pode ser aplicado de várias maneiras, assim, dentro do contexto bíblico. Mas aqui eu acredito que em primeira mão está falando o quê? No verso 7. Lê o verso 7, por gentileza. Verso 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Eu pergunto, qual era o problema dessa viúva? Era um problema... Dívida. Financeiro. Financeiro, Exato. era dívida. Era dívida. Ou seja, qual é o teu problema hoje, meu amado e minha amada, você que nos ouve e nos assiste? Qual é o teu problema hoje? Talvez, nesta manhã, estamos sendo o teu Eliseu. Exato. Edson e Josué, não é? É. É assim que funciona. Nós estamos dando Exatamente. dicas à luz da Bíblia. Não é eu que estou inventando. Está na Bíblia. Então aplica. Se você está com uma dívida financeira, então busque resolver esse problema. Busque resolver essa situação. Mas como, pastor? Eu já dei a dica. Vá à luta. Deus vai iluminar sua mente. Deus vai dar uma ideia. Deus vai dar uma estratégia. A coisa vai acontecer. E Deus quer te tirar dessa miséria. Se você está numa situação de miséria financeira, Deus quer te tirar dessa situação. E Deus pode, Deus quer. Mas você quer sair dessa vida? Você quer sair dessa situação? Porque tem pessoas que parece que gostou do problema e casou com ele. E gosta. Parece estranho falar isso, mas existe. Tem gente que já acostumou. Sabe aquela pessoa, ela quebra o dente, em vez de procurar o dentista e tentar resolver o problema, não é? Ela cola o dente com aquela cola, né? Cola bem. Em pleno século XX. Ela cola, não é porque ela não tem dinheiro, porque ela cola, isso é um espírito de miséria. Deus não quer isso para você. Você tem que resolver o problema. Não vai perder o dente inteiro. Então, depende o que, tem que ir à busca. Vamos orar agora, porque o tempo já acabou, para Deus fazer um milagre naquilo que você não pode fazer. O mesmo Deus que agiu aqui, pode agir na sua vida também. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, por essa programação, te agradecemos pela palavra agora ministrada, te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, mas como disse o pastor Edson, Senhor, nessa ministração, Senhor, que foi usado por Deus para trazer ao povo, Senhor, uma reflexão, para abrir a mente para acerca das bênçãos que sabemos que o Senhor tem para nos dar, mas precisamos nos movimentar, precisamos estar ativos.
Precisamos ressurgir dentro dos nossos corações a alegria, a esperança e a fé, para que realmente o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas possa se cumprir. Porque o Senhor nos quer animados, alegres, mesmo diante das lutas, Senhor, que não é fácil às vezes sorrir, não é fácil às vezes estar realmente alegre, né? Mas sabemos que o Senhor está no controle de tudo e, como diz o nome dessa programação já há muitos anos, agindo Deus, quem impedirá? Então sabemos que o Senhor está agindo, que nós também venhamos nessa manhã se levantar, nos levantar principalmente espiritualmente falando, porque fisicamente é fácil se levantar, mas espiritualmente falando é o que muitos ouvintes estão precisando, Senhor, se levantar espiritualmente, para que entendam que essa palavra, como serviu para aquela mulher naquela época, também hoje o pastor Edson foi profeta para que o ouvinte possa estar realmente buscando vasilhas para colher as suas bênçãos, recolher as suas bênçãos, que cada um tem o seu desejo, cada um tem a sua fé e a sua esperança em receber, Senhor, cura, libertação, prodígios e maravilhas, Pai. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Sim, Pai, eu concordo também com esta oração e pedimos, Senhor, graça, força, sabedoria. Abençoa cada ouvinte, todos que estão nos ouvindo e aqueles que conseguiram até enviar o seu pedido de oração. Nós depositamos no altar da prece desta manhã. Nesse 30 de setembro de 2021, encerrando o 9º mês, que a bênção da saúde, da paz, da alegria, da abundância e da prosperidade de Deus esteja na vida e na família de todos os ouvintes. Assim oramos e já te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Obrigado pelos agentes de Deus e por todos aqueles que promovem essa programação através da sua intercessão e através da sua semente de fé. Obrigado por tudo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá?